quero terminar aqui com vocês, quero falar sobre o assunto principal do vídeo, que é sobre o Emmanuel Martinez. Como assim, né, Gustavo? Eu vou deixar aqui essa informação que tivemos, bem interessante, de uma pessoa ligada às tratativas do América com o Cruzeiro, que por pouco ele não veio para a Raposa no início dessa temporada. Ó, o Marcos Salum, que é o responsável pelo América, falou aqui, ó: gestão do Ronaldo vetou contratação milionária de Pedrinho para o Cruzeiro. Ele falou aqui, ó: eu vou contar uma coisa que ninguém sabe e pode perguntar para o Pedrinho. Um dia de manhã, ele chega para mim e fala: Salum, você aceita 2 milhões de dólares livres, né, de impostos para vender o Martinez? Eu falei: aceito. Ah, mas queria pagar uma parte com patrocínio, né? E aí ele falou, né: por 2 milhões de dólares eu faço o negócio. Então tá bom, né? Disse aí. Meio-dia você liga para o Gabriel Lima, contou o presidente do América. E aí ele falou, né: liguei para todo mundo no América e quando eu falei com o Gabriel Lima, que é do Cruzeiro, eu nem contei isso para o Pedrinho, né? Estou falando pela primeira vez aqui. Que se eu conto, o Pedrinho ia ficar uma arara. Mas o Gabriel falou: nós não queremos jogador por esse preço. Eu falei perfeitamente. Avisei então ao empresário e nem falei com o Pedrinho. Eu só falei que o Cruzeiro, né, não teria interesse no jogador, mas ele estava vendido, né? Afirmou então o Marcos Salum. Resumindo, que ficou um pouco confuso até esse texto aqui, seria basicamente que o Cruzeiro, o Pedro Lourenço ofereceu, né, para comprar o atleta para a Raposa, mas o Gabriel Lima disse que não queremos jogador por esse preço. Então, cara, é difícil você entender isso, né? Eu acho que às vezes a gestão do Cruzeiro estava pensando que estava lidando com uma empresa que, beleza, né? Se fosse o CEO ali do Ambev, você poderia ter esse pensamento. Mas agora com o clube de futebol, você pode ver que nem aceitava uma contratação por parte do Pedro Lourenço. E 10 milhões de reais é longe de ser um valor caro, né? O Cruzeiro pagou 16 milhões no Wesley embaixo, no Palmeiras, então acho que ainda estaria dentro da realidade financeira, né? Vale destacar também outros quesitos aqui dessa história, que ele já tinha conversas para ser vendido e, pelo menos pelas fontes que sempre vinha sendo especulado naquela época, é que o Cruzeiro já tinha feito uma proposta de 10, 13 milhões de reais, mas o América pedia 20 milhões, e aí não faria o menor sentido. No final da história, ele demorou para ser vendido, foi parar no Fortaleza, foi vendido por um valor próximo da casa de 8 milhões de reais, tá? Então, foi ali basicamente o dobro do que o América havia pago junto ao Barcelona do Equador e foi para o Fortaleza agora aos 30 anos, que tem sido muito mais reserva do que titular. Só para você ter uma ideia, ele tem apenas 7 partidas até aqui, 4 no Campeonato Brasileiro, ou seja, ainda poderia se mudar para uma outra equipe, bem diferente da temporada que ele teve, né, pelo América, 62 jogos, 1 gol e 9 assistências. Foi bem também no Barcelona do Equador, onde antes ele jogava muito mais como meio ofensivo e caía muito pelo lado esquerdo também, do que um volante. No América mudou muito essa função, basicamente virou um segundo volante pelo lado esquerdo. Vale lembrar também que no ano passado, eu vou ver se eu consigo deixar aqui mapa de movimentação, ele esteve no campo em todas as partes, né, do América, foi um dos melhores jogadores, jogou 36 rodadas da Série A e só ficou na frente o Marlon, né, só ficou atrás do Emmanuel Martinez, que foi o líder de desarmes no Brasileirão. Então aquela coisa, Gustavo, eu vi muita gente falando, nossa, ainda bem que ele não veio, né? Eu discordo, até porque antes dessa abertura da janela, quem é o reserva imediato do Cruzeiro pro meio de campo é o Ramiro e o Felipe Machado. Você vai me falar que o Emmanuel Martinez não era melhor do que esses dois para ser um reserva? Ou o Lucas Silva jogando todos os jogos, ser uma dupla de volantes com o Lucas Romero e Emmanuel Martinez? Pô, eu acho que seria bem interessante. Agora, com o Cruzeiro contratando o Wallace, o Matheus Henrique, o Peralta, Volta Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, aí sinceramente eu acho que não faz nem sentido, né? Pensar nessa volta do jogador, até porque não é mais um garoto, já está com 30 anos, então ficou aí no passado. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, se você vê também, né, com bons olhos a chegada dele no início do ano, agora já é outros 500, e como que você vê também a situação, né, da gestão do Ronaldo. Então vamos começar aqui falando primeiramente sobre o Everton, né, ele que tem 28 anos de idade, não é um jogador que seria barato ou algo nesse sentido, até porque o Flamengo pagou nele em 2022 14 milhões de euros, ou seja, seria uma contratação ali para 50, 70 milhões de reais. É claro que de lá para cá não teve aquele desempenho que era de se esperar, inclusive ele foi comprado pelo Benfica na época por 20 milhões de euros, mas não teve uma passagem ruim não, né, no futebol europeu. Primeira temporada 48 jogos, 8 gols e 10 assistências, e na segunda caiu um pouco de rendimento, mas ainda assim o Benfica resolveu vendê-lo, né, com um valor até abaixo do que havia comprado junto ao Grêmio em 2020, logo depois de uma baita, né, temporada de 2019, 20 gols em 57 jogos, e também pela seleção brasileira na Copa América daquele ano, 2019, 3 gols marcados e 1 assistência. Então assim, eu acho um bom jogador, é um cara que, se viesse mesmo, seria um titular
absoluto e pode jogar nessas duas pontas. O Cruzeiro, a prioridade, apesar do que foi especulado, e pode jogar de ponta direita, de ponta esquerda, melhor dizendo, um ponta direita hoje seria a principal, né, prioridade no Cruzeiro do ponto de vista de contratação. Seria a cereja do bolo, sem sombra de dúvidas. Vale lembrar que o contrato dele ainda tem mais 2 anos e meio de duração. E aqui, ó, dos últimos 5 jogos, ele atuou 3 como titular e outras 2 saiu do banco. Ele vem revezando bastante, tá? Se você pega aqui em alguns momentos, ele ficou mais no banco, outros ele começa jogando como titular, enfim. O Flamengo que tem interesse de contratar um jogador de peso também nessa temporada, por exemplo, o Claudinho, né, é um dos que tem sido especulado, e se ele chega, certamente o Cebolinha acaba perdendo um pouco mais de espaço. Então tá aqui, ó, pra vocês verem, ó, a maioria dos jogos ele começa como titular e sai, né, do decorrer do jogo, e vale destacar também de que o Cebolinha ou o Bruno Henrique, um desses dois devem perder espaço no Flamengo pro ano que vem, e eu acho que poderia sim ser uma boa opção, tá? Aqui está o mapa de movimentação dele no Campeonato Brasileiro, muito mais pelo lado esquerdo nesse ano pelo Flamengo. Você pega aqui, ó, ano passado atuou também muito mais pelo lado esquerdo, mas também pelo lado direito. Você vem aqui no futebol português, vamos ver aqui, ó, o desempenho dele na Liga de Portugal, acho que vai ser esse aqui, né? Liga Portugal 2021-22, atuou ali, ó, metade pelo lado esquerdo, outra parte também pelo lado direito. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O jogador então que está avaliado, vamos ver aqui, ó, pelos sites em 8 milhões e meio de euros, basicamente ali 45, 50 milhões de reais. Eu acho que valeria a pena esse investimento. E você? Lembrando que o Cruzeiro iria, de compensação financeira, mais aquele percentual do Maurício, iria pagar quase 25 milhões pro Dudu, né? E aí, votação pro Cruzeiro para um jogo bem complicado que é fora de casa contra o Botafogo, né? Vitória do Cruzeiro pagando 4,20 a cada real apostado. Então, 30 reais, por exemplo, voltaria 126. Excelente cotação. Vale lembrar também o próximo jogo, né? Que é contra o Fortaleza no Mineirão, esse sim também, ó, com boas cotações. Vitória do Cruzeiro pagando 1,97, brigando ali, né, entre os dois clubes pela liderança, ou pelo G4, né, do campeonato. Vamos colocar aqui então 25 reais nessa vitória do Cruzeiro para vencer o Fortaleza, voltando 49,25. Lembrando que teve vários jogos, tá, que ocorreram tanto do Campeonato Brasileiro quanto também das Olimpíadas, que eu falei várias vezes aqui para vocês. Deixa eu só clicar aqui para vocês verem, ó. Cadê? Aqui, ó, histórico de apostas. E me dei muito bem em alguns jogos ali de futebol feminino e tudo mais. Olha, esse aqui, por exemplo, eu fiz uma sequência de jogos da fase de grupos da UEFA Champions League, ó. 10 reais voltou 16, excelente cotação. Fiz outra aqui também, ó, cara, 1 real para voltar 7. Ó, arrependi de não ter colocado mais, hein. Coloquei aqui a vitória do Canadá, Espanha, Alemanha e Brasil, França e Estados Unidos. Deu tudo certo, né? Então, 1 real voltou 7,27 nesse jogo aqui das Olimpíadas. Porque eu falei, cara, acho que esses jogos, a primeira rodada, os times favoritos sempre ganham. Foi assim na Euro, foi assim na Copa do Mundo e nas Olimpíadas também aconteceu isso e deu muito certo, né? E várias outras aqui também, ó. Fiz essa de 1 real, fiz outra aqui também, enfim. Outra aqui de 1 real para voltar a 25, quase que eu acertei também. Para você começar, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição, seja, né, para os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, tem também Sul-Americana. Lembrando que você pode começar a partir de 1 real e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vale destacar também que nesse último jogo, né, entraram os jogadores que foram contratados. Então, foi titular, o Lautaro jogou. Então aqui, tem outros jogadores também que, beleza, o Cebolinha é muito difícil de chegar, mas tem esse cara aqui, ó, que eu acho que pode ser uma grande promessa nos próximos anos, que é o Benjamin Rodrigues, Benjamin Domingues, né, melhor dizendo, 20 anos de idade, está jogando no Ginásia, lá da Argentina, na primeira divisão. Nessa temporada, então, 22 jogos, 5 gols marcados e mais 2 assistências. Inclusive é o terceiro ano dele seguido como titular e sempre, né, fazendo bons jogos, boas atuações. Ele é inclusive um dos melhores pontas direitas, né, do campeonato argentino nesse início de ano. Na liga, inclusive, 14 partidas, 4 gols marcados nessa primeira fase, né. Tem um valor de mercado que hoje está avaliado entre 10 a 20 milhões de reais. Ainda não é muito preciso, até porque o Ginásia não tem tanto interesse assim em vender o jogador agora, justamente porque vê, né, um potencial de valorização para quem sabe poder vendê-lo daqui 1 ano, 2 anos, por exemplo, e aí isso é uma alternativa até mais cara, né, do ponto de vista financeiro, mas deixaria como uma alternativa também. O Cruzeiro hoje tem nas suas pontas, né, boas opções, mas se for para contratar um jogador, se não for um nível do, igual especulou o Dudu ou o Everton Cebolinha, por exemplo, eu acho que um jogador mais jovem, que tenha potencial de render, né, no médio e longo prazo,
pode ser uma alternativa bacana também. E outro aqui que eu já comentei no vídeo é o Brian Rodrigues, já falei dele aqui no canal, 24 anos, uruguaio, que vale destacar, foi especulado no Corinthians, apesar da proposta do Corinthians ali de 3, 4 milhões de dólares, né, de 15 a 20 milhões de reais, a equipe do México só aceitaria vendê-lo hoje com valor acima dos 30 milhões. Então, se o Cruzeiro estiver disposto, pode ser também uma boa opção. Lembrando que ele pode atuar também nas duas beiradas, ponta esquerda e ponta direita. No último ano foi bem, né? Na última temporada, 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. Temporada anterior também, com 4 gols e 2 passes, revelado na base do Peñarol, passou no Los Angeles, no Almeria da Espanha. Também uma alternativa bacana. É aquela coisa, né? Para essa atual janela, eu ficaria bem surpreso se o Cruzeiro contratasse um ponta direita. Eu vejo que a principal opção, se for para trazer alguém, né, que é bem difícil, seria um lateral direito. Caso contrário, se for para chegar um ponta, eu acho e vejo com bons olhos a chegada de um jogador mais jovem, tendo um potencial de valorização. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, que estão aparecendo na tela final para vocês, e nos vemos numa próxima. Valeu!